No livro de Tiago, capítulo 5, no verso 16, diz assim: Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. O apóstolo Tiago aqui, através desse versículo, está nos mostrando algo muito importante e que aquele homem, aquela mulher que decide no seu coração ser justo, ele tem que saber de uma coisa, que a sua oração, ela tem grande poder e produz grandes resultados. Apesar de muitas vezes você não conseguir ver com seus olhos, mas no mundo espiritual, Deus garante, a sua palavra garante, que a sua oração tem grande poder e produz grandes resultados no mundo espiritual. E quando o mundo espiritual ele é movido, o mundo físico recebe os resultados. Dito isso, eu queria ler um texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 38, a partir do verso 1, que relata exatamente a vida de um homem justo. Diz assim: Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei essa cidade. Veja, esse rei de Israel ficou doente e Deus envia o profeta Isaías a ele. E eu acredito que quando seus súditos vieram à sua câmara e disseram: Rei, o profeta Isaías veio visitá-lo. Ele imaginaria que o profeta iria falar: olha, Deus vai te curar, não se preocupe, Deus vai te levantar dessa cama. Mas a mensagem que Isaías veio trazer foi completamente diferente. Isaías disse: olha, rei, pode organizar a sua casa, as suas coisas, porque você vai morrer. Você não vai conseguir sobreviver a essa doença. E a Bíblia diz que o rei começa a orar e a clamar e a chorar diante de Deus e diz: Senhor, lembra-te de como te servi com fidelidade e devoção. Irmãos, o que é fidelidade? O que significa esta palavra que a Bíblia tem um apreço tão grande? Essa palavra é tão importante que Deus a traz para si mesmo como se fosse um próprio nome dele. Eu sou um Deus fiel, você está entendendo? Essa palavra é tão importante que quase virou o nome de Deus. Todos nós, quando oramos a Deus, nós dizemos: Deus, tu és fiel. Esta palavra fidelidade significa que você não é guiado pelas tuas emoções. Você nunca vai conseguir ser fiel a Deus se você for guiado pelo teu próprio coração. Porque a Bíblia diz: enganoso mais que todas as coisas é o coração do homem. E a fidelidade tem que estar na palavra de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus apesar daquilo que você escuta, daquilo que você vê, daquilo que desce ao teu coração. Porque fidelidade significa compromisso. Você está entendendo? Você tem um compromisso com Deus. Você é fiel a Deus. Você tem um compromisso com Ele. Aconteça o que acontecer, você não solta a mão dele, porque você não está com ele pela emoção. Se você servir a Deus por emoção, o primeiro problema te afasta dele. A primeira luta te leva para longe dele. Você está entendendo? Mas quando você serve a Deus com fidelidade, quando você obedece a palavra de Deus, apesar das circunstâncias, aí você é fiel a Deus. Aconteça o que acontecer, é na alegria ou na tristeza, é na saúde ou é na doença, é na riqueza ou é na pobreza. Você está entendendo? Porque você é fiel, você tem uma aliança, você tem um compromisso com Deus. E Ezequias, o rei, disse: Senhor, lembra-te, Senhor Deus, que eu te servi com fidelidade e devoção. Eu nunca te troquei por outro. Eu nunca servi a outro Deus além de ti.
Eu fui fiel ao Senhor toda a minha vida. Se lembra, Senhor, disso aí. Se lembra, Senhor. Você está entendendo, irmãos? A importância da tua fidelidade? Talvez as pessoas olhem para você e vejam você passando por essa luta. E diga, cadê o Deus dela? Onde é que está o Deus dele? Mas você sabe o Deus que você está servindo. E o Deus lá dos céus está olhando para você também. E Ele está dizendo, mesmo na luta, mesmo na pobreza, mesmo na escassez, Ele não me troca por outro, Ele não me troca por outra. Você está entendendo? Mesmo nas piores condições, Ele continua fiel. O que foi que a mulher de Jó disse para ele? Depois que ele perdeu tudo e estava ali, doente, ela disse, tu ainda mantém a tua integridade diante de Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Foi isso que ela disse em outras palavras. Tu ainda permanece fiel diante de toda essa calamidade que sobreveio sobre ti? Tu ainda ousa permanecer fiel a esse Deus? Não é possível que uma pessoa passe por uma desgraça tão grande dessa e ainda mantenha-se fiel a esse Deus. Em outras palavras, irmãos, ela não era fiel. Jó sim. Você está entendendo? Ela não tinha compromisso com Deus. Jó sim. E essa atitude do rei trouxe resultado. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Olha o que foi que Deus disse para Isaías. Isaías, volta ao rei e diz a ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele e ainda mais, vou livrar ele dos seus inimigos e vou guardar a cidade por amor a ele. Você está entendendo, irmãos? Por tua causa, Deus guarda a tua família. Livro de Salmos 34:15 diz assim, os olhos do Senhor observam os justos, seus ouvidos estão atentos a seus clamores. Deus valoriza os justos, meu irmão. Deus valoriza. Se você é um justo, se você é uma pessoa fiel a Deus, Deus te valoriza. O mundo pode te rejeitar, o mundo pode fazer pouco de você, mas Deus te valoriza. Você tem um grande valor para Deus. Não importa que todos te abandonem, Deus nunca vai te abandonar, porque você é uma pessoa fiel a Ele, você é uma pessoa de compromisso, você é uma pessoa de aliança, você é uma pessoa de palavra, você não é uma pessoa que diz que ama hoje e amanhã abandona. Você está entendendo? Você é uma pessoa de palavra porque você é uma pessoa fiel e fiel a Deus. Continue na tua fidelidade e você vai colher grandes resultados diante de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.